TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, iniciando mais um maravilhoso programa Páginas da Bíblia, onde nós estamos descobrindo, conhecendo nesta temporada os grandes personagens. Hoje nós vamos conhecer um personagem muito ilustre, mas eu quero antes apresentar quem vai estar conosco, nos conduzindo. Vocês já viram, mas eu quero o cumprimento de cada um deles. Bom dia, diácono. Bom dia a todos. Como vai, Padre Carlos? Olá, bom tudo dia bem? também. Então, agradecendo a todos eles, porque são com eles que nós vamos conhecer essas páginas maravilhosas da Bíblia, desta feita, falando sobre Tiago no Novo Testamento. Então, eu vou pedir que vocês possam abrir aí o livro de Marcos, no Novo Testamento, no capítulo 3, nós vamos pegar um trecho bem pequenininho, no versículo 13, para nós situarmos Marcos aqui nas Escrituras. Vai estar escrito: depois subiu a montanha e chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele. E constituiu 12, para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar, e terem autoridade para expulsar os demônios. Ele constituiu, pois, os 12, e impôs a Simão o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, o irmão de Tiago, impôs o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão. Depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. Aqui eu já estou vendo, só nesse trecho, 2 Tiagos, né? Então, eu acho que nós vamos conhecer alguns outros Tiagos a mais, né? Eu queria que o diácono pudesse nos dizer se esse Tiago que a gente ouve são os mesmos, é o mesmo Tiago, ou se existiram, nesse tempo de Jesus, outros, vários Tiagos. Então, nessa perícope que nós acabamos de ouvir, são citados 2 Tiagos. Os Tiagos que são apóstolos, aqueles que foram chamados para o segmento mais próximo de nosso Senhor, e originou então a hierarquia da Igreja Católica a partir desses 12 apóstolos, né? Então aí nós temos 2. Nós temos o Tiago, que São Marcos, noutra passagem, vai chamar de Tiago Maior, que era filho de Zebedeu e de Salomé. E temos também o Tiago, que São Marcos chama de menor, que é o Tiago, filho de Alfeu, né? Então, nós temos esses 2 Tiagos que são apóstolos, né? Todavia, a Sagrada Escritura nos apresenta, inclusive na própria carta atribuída a ele se apresenta, e os evangelistas, sobretudo Marcos, também apresentam Tiago, irmão do Senhor, que na verdade seria primo, né, do Senhor, porque na linguagem bíblica, na linguagem hebraica, a palavra primo e irmão tem assim o mesmo significado, né? Então Marcos ele se refere aos irmãos e irmãs de nosso Senhor e cita então Tiago, irmão do Senhor. Curioso que lá na carta ou epístola, né, de Tiago, ele se refere como sendo ele, Tiago, o irmão do Senhor. Então, isso nós podemos concluir que então são 3 Tiagos, os 2 apóstolos e o terceiro Tiago, que é esse Tiago, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. Padre Carlos, então, isso que eu ia saber. Parece que Tiago era um nome meio comum. Isso.
No caso, aparece no Novo Testamento dessa forma, para nós em português, Tiago. Na verdade, é o nome de origem hebraica, não é? Como eram eles judeus ali da Terra Santa, que corresponde ao nome Jacó, que no latim se transformou em Jacobo. E daí no desenvolvimento, né, passando pelo latim, acabou sendo Iago. E como são na igreja ou nas escrituras, a gente chama de santo, né? Então era Santo Iago, virou Santiago, como ainda hoje no espanhol é escrito assim, o nome dos apóstolos, né? Santiago. E para nós, então, ficou Tiago, né? São Tiago, né, no português. Então, na verdade, é um nome bastante comum, bastante popular, né, entre os judeus, referindo-se ao patriarca Jacó, depois chamado Israel, né, o pai das 12 tribos, e muito, então, usado para chamar as pessoas em geral. Por isso que tem só no Novo Testamento, como acabou de dizer o diácono, são 3, né, que são conhecidos aí, mas havia muitos, certamente. Muito bem. E como é que nós podemos encontrar, então, a vida desses 3 Tiagos? Nós vamos poder conhecer cada um individualmente, é importante para o nosso andamento desse estudo, ou vocês vão querer destacar um deles que teve maior relevância? Vamos tentar ver os 3 rapidamente, né, para Sim. ficar mais claro ainda, então, essa questão. Então, nessa lista dos 12, que já foi lido agora de pouco, vamos começar pelo primeiro Tiago que aparece, não é? Ali, então, capítulo 3, no versículo 17, depois de falar de Simão Pedro, Tiago de Zebedeu e a seu irmão João, que chamou de Boanerges, pode ser traduzido como trovejantes nessa edição que nós temos aqui, ou também filhos do trovão. Então, esse Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. João, no caso, apóstolo e evangelista, né, que nós já tivemos a oportunidade também de ver a sua vida um pouco mais, e ambos, então, chamados de filhos do trovão. No caso, corresponde a Tiago Maior, na tradição da igreja e na festa litúrgica. Podemos ler um outro trecho que fala essa questão do porquê filhos do trovão, né? Nós temos, então, Lucas 9:54, por exemplo, né, que é o mais significativo, digamos, onde, então, eles mostram o porquê desse apelido. Tá, vai estar escrito aqui assim: em vista disso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que ordenemos desça fogo do céu para consumi-los? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e partiu para outro povoado. Repreendeu, né? Então, eles tinham atitudes irascíveis, né? Isso, meio descontrolada, meio impetuosa, né? Bem impetuosas. Essa é um exemplo, né, que aparece nas escrituras, mas não é à toa que tinha, então, esse tipo de apelido, né? Eram pessoas, assim, de ímpetos, né? Que queriam resolver a coisa logo e chutar o pau da barraca, né? Como a gente fala, mas Jesus não aprova de jeito nenhum esse tipo de atitude. Mesmo com aqueles, a gente sabe muito bem, né? As atitudes de Jesus, mesmo com aqueles que pudessem merecer algum castigo, eu usava mais de misericórdia do que outra coisa, né? Outra passagem significativa, nós encontramos no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, nos versículos 35 seguintes, que vai se referir novamente a esses 2 irmãos, né? Então, ali diz: Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. E ele perguntou: Que quereis que vos faça? Disseram: Concede-nos na tua glória sentarmos-nos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Então, eles ainda não tinham caído a ficha sobre a verdadeira essência da realidade do reino de Deus. Então, eles tinham uma visão de que seria um reino
político no qual nosso Senhor, como o Messias, iria restaurar a dinastia do rei Davi. Então eles queriam ser um primeiro-ministro, outro ministro das finanças, eles queriam um lugar de destaque nesse reino, não é? Um desejo muito humano, né? Inclusive os outros apóstolos tinham também, porque eles também se zangaram, porque eles também queriam, né, o poder. Outro evangelista coloca que Salomé, a mãe deles, intercede também. Olha, eu quero pedir um favor para o Senhor, quando vier o teu reino, que meu filho, né, o Joãozinho, senta à direita e Tiaguinho senta à sua esquerda, ou seja, destaque. A mãe também queria isso, né? Então, assim, mostra o caráter muito humano, né, de Tiago Maior, que é irmão de São João, e eles tinham, né, eram irascíveis, por isso Boanerges, filho do trovão, deveriam falar também muito alto, ter uma voz muito possante, né? E além de serem explosivos, e tinham esses desejos humanos aí de poder, ambicionavam o poder. E é bonito a gente perceber que depois eles se tornam, não é, o apóstolo do amor, São João, e a carta de Tiago é esse grande exemplo da misericórdia, das obras de misericórdia, né? São Tiago ele coloca que as obras de misericórdia ou a misericórdia será o critério do nosso julgamento, tanto no juízo particular quanto no juízo final. Isso depois deles passarem, não é, pela escola de Jesus, viverem o mistério pascal, né, a morte e a ressurreição do Senhor, né? Deus faz, e também Pentecostes, então Deus faz essa grande mudança na vida deles, né? Apesar que aqui eu fiz uma confusão, né? Eu falei da carta, Isso. A carta é do terceiro. É do terceiro, do terceiro Tiago. Né? Mas o Tiago menor, ele é o primeiro... Maior. O Tiago maior, ele é o primeiro apóstolo a ser martirizado. O primeiro mártir da cristandade é o diácono Estevão. Mas Tiago maior, justamente esse que pediu lugar de destaque, aí Jesus diz, vocês são capazes de passar pelo batismo que eu vou passar? Então, Tiago, o maior, ele, ambicionando o poder, mesmo sem compreender muito, ele diz, podemos. E, de fato, ele vai ser o primeiro a beber o cálice do martírio entre os 12 apóstolos. Então, só para esclarecer e confirmar, diácono, o apóstolo Tiago Maior era irmão do João, que era o querido de Jesus, que encostou a cabeça no peito de Jesus. Isso, que no Evangelho de João mesmo, né, o quarto Evangelho é sempre referido não pelo nome, mas como aquele que o Senhor amava, né, o discípulo amado de Jesus, exato. Ótimo. Então, e no caso, então, vamos... exatamente, são os filhos de Zebedeu, os dois chamados, então, de Boanerges, né, filhos do trovão, trovejantes, e como acabou de descrever, então, diácono, o primeiro entre os apóstolos, logo no início da igreja, que é morto por causa de Jesus. A gente pode ler em Atos 12, 2, né, onde narra, então, esse acontecimento da sua morte, brevemente, por meio de Herodes Agripa I. Atos 12, 2. E isso aconteceu mais ou menos entre os anos 41 e 44, logo depois de Cristo, então, né? Poucos anos depois da morte de Jesus. Então, Atos 12, versículo 2, assim mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Isso. Então, logo no início da cristandade, esse Tiago maior, irmão de João, como acabamos de escutar, ele é morto. Martirizado. Então, nós temos esse Tiago maior, e além dessa passagem que a gente viu, né, de ele e João se aproximarem de Jesus, pedindo que se sentasse à direita e à esquerda, né, primeiro e segundo ministros,
também em outras diversas passagens, juntamente com Simão, que é sempre o primeiro da lista, né? Simão Pedro, que depois Jesus coloca então à frente da sua igreja, e até hoje nós temos nele a figura do Papa, né? O seu sucessor. Nós temos várias passagens em que esse Tiago, e João, o irmão, e Simão Pedro, eles eram os mais próximos de Jesus, em quem podemos dizer assim, de certa maneira, que Jesus confiava mais até mesmo os seus segredos, digamos, né? Então temos algumas passagens, acho que não precisamos ler todas, mas se quiser anotar, né, e depois pesquisar aí em casa, nós temos um momento, por exemplo, em que Jesus vai à casa de Jairo, cuja filha tinha acabado de morrer, e Jesus a faz reviver, não é? Isso está em Marcos, capítulo 5, 37. Nós temos um momento bem importante também, que é o que nós chamamos da transfiguração de Jesus, né? Que sobe o Monte Tabor e ali revela, no meio do brilho, toda a sua glória como Filho eterno do Pai. Até está num dos mistérios que nós rezamos, né? No mistério mariano, a transfiguração, onde Jesus começa a falar para os apóstolos da sua morte, né? Da sua paixão e morte, e pega esses três, Simão, João, Tiago, sobe no monte e diante deles então mostra a sua glória. Também podemos, se quiserem ver, né? Temos em Marcos 9, 2, e os paralelos também de Mateus e Lucas. Outro momento muito importante que também acontece, somente esses três é que podem testemunhar estar junto do Senhor, é a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, né? Vão os 11, né? Porque depois vai vir o Judas Iscariote já com a tropa para prender Jesus. Vão todos os 11 até o Horto das Oliveiras, mas Jesus pega esses três, vai à parte com eles, onde então tem aquela narrativa de que ele sua sangue, etc. e tal, né? Isso nós temos em Marcos 14, 33 e paralelos, tá? Talvez a gente possa... são esses passagens, juntamente então com eles pedindo ao Senhor para estar à sua direita e à sua esquerda, são os três que acompanham Jesus nos momentos, então, de maior intimidade ou maior revelação, podemos dizer assim, de Jesus, né? Que pede tanto a eles, principalmente a eles três, que isso que eles estão testemunhando da sua transfiguração e inclusive da sua paixão, que guardem em segredo até a sua ressurreição para poder então transmitir a toda a igreja como nós então recebemos através da Escritura. A distinção de Tiago maior e Tiago menor é apenas uma questão de identificação nossa na Bíblia, ou houve na vida deles um significado que atribuísse a eles esse diferencial? São Marcos que usa essa denominação, né, de maior e de menor. Então, assim, me parece que pela maior distinção, maior participação, né, maior proximidade do Senhor, que São Marcos atribuiu então a Tiago, filho de Zebedeu e de Salomé, esse cognome de Tiago Maior, por essa proximidade maior com o nosso Senhor. Pelo seu martírio que falamos também, não é? Pelo martírio também, e tanto que inúmeras passagens, né, que o padre citou, estão presentes ali, né? Pedro, Tiago e João. Então, pelo fato dele ser mais notável entre todos os 12, então São Marcos usa esse codinome, é muito próprio, né, de Marcos. Os outros falam Tiago, filho de Zebedeu, que nem no Nordeste, de Alfeu. No Nordeste é Zé de Veraldino, né? É Zé de Clemência. Então, nos tempos bíblicos era também como no norte de Minas, como no Nordeste, falava-se o nome da pessoa e para distinguir dizia-se a filiação. Então os outros eles citam sempre Tiago, filho de Zebedeu,
e Tiago, filho de Alfeu, Alfeu. né? Que é o Tiago menor. Então, assim como nós vimos esses trechos todos, né? O Tiago de Zebedeu, o irmão de João, sempre está no início das listas, junto com seu irmão, sempre está nessa proximidade maior com o Senhor, enquanto que o outro, né, o Tiago de Alfeu, chamado então de menor, ele somente aparece, né, nas listas dos 12, né, que Jesus chama para si, e depois não aparece mais nada, absolutamente nada mais se fala dele, né? Não tem nenhuma intervenção de que ele fale alguma coisa, desaparece, vamos dizer assim, né? Está nas listas, sabemos que acompanhou Jesus o tempo todo, né? Como os demais, mas não tem nada mais que se refira a ele. Daí ficou como o menor, né? Nenhum fato relevante, né? Eu não sei se a gente poderia supor, eu creio que o mais certo é isso que a gente acabou de falar agora, né? Da relevância. Mas quem sabe um fosse mais velho que o outro também, né? Também, A gente não Ou sabe então falar uma coisa estatura, dessa, ou então né? questão de estatura. Um realmente era bem mais alto, corpulento, e outro talvez miudinho. A Às gente vezes, não sabe se pode haver também essas coisas, mas em todo caso, o que nós sabemos é o que acabamos de explicar para vocês, né? aqui nós vamos ter, aqui, se vocês quiserem abrir Mateus, no capítulo 4, versículo 18, também vai ter uma passagem que vai citar o Tiago maior, vai estar escrito: estando ele a caminhar junto ao mar da Galiléia, viu 2 irmãos, que é quando chamado, né, padre? Isso. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: segui-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Continuando a caminhar, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o pai Zebedeu, a consertar as redes. E os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Então, aqui ainda vem na constituição do apostolado, né? Aham. E também a presença desses homens que mostrava também a disponibilidade ao chamado, né? E o Homens- detalhe que Tiago também, a exemplo de João e de Pedro, eles eram pescadores, né? E eles participavam nessa. O Zebedeu, que era o pai deles, era sócio junto com Pedro de uma empresa, né, de pesca às margens lá do Tiberíades. E era uma empresa familiar. Eles estavam ali pescando, estavam trabalhando. E quando acontece então o chamado, e Jesus os transforma, né, de pescadores de peixes para pescadores de gente, pescadores de almas, né? Diz que tinham interessante. funcionários, né, em comum entre essas 2 duplas de irmãos, né? Trabalhavam na mesma localidade, na mesma praia, podemos dizer assim, e se ajudavam mutuamente. Pelo menos isso a gente pode dizer. Tanto que naquela relato também, que está logo no início do Evangelho, na ocasião da chamada, a pesca milagrosa, né? Que Jesus sobe a barca de Pedro, de André, pescamos a noite inteira, não pegamos nada, então lancem à direita tal, e vem a grande pesca. E não consegue puxar, né, a quantidade de peixes, fazem sinais e vêm os outros 2 irmãos exatamente para ajudá-los, né? Então nós temos uma proximidade deles grande já antes de serem apóstolos de Jesus, e depois continuam na mesma caminhada. Muito bem. Vocês querem saber um pouco mais sobre Tiagos, os 3 Tiagos? Aguardem, vamos fazer um pequeno intervalo e nós já voltamos. Então, voltamos. Nós já estamos aqui estudando hoje de forma especial Tiago no Novo Testamento. Descobrimos que são 3 Tiagos. Nesse primeiro bloco, nós conhecemos o Tiago maior, o Tiago menor, e agora nós vamos encontrar um terceiro Tiago. Então, para que nós saibamos quem ele é, eu vou pedir que vocês abram no livro de Marcos, capítulo 6. Vou ler um pequeno trecho para daqui a gente tirar já as nossas primeiras conclusões. Vai dizer: saindo dali, foi para a sua pátria e os seus discípulos o seguiram. Vindo o sábado, começou a ensinar na sinagoga e numerosos ouvintes ficavam admirados, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? E que sabedoria é esta que lhe foi dada?
E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não estão aqui entre nós? E estavam chocados por sua causa. Nós vamos aqui encontrar esse Tiago que não vai ser nem o maior nem o menor, né, padre? Exatamente. Então aparece Tiago, chamado irmão do Senhor, que é o terceiro que nós agora então buscamos conhecer um pouco mais, né? Então, nesse texto que acabamos de ler, a nítida impressão é de que realmente Maria teria outros filhos e filhas, né, chamados ali irmãos, e estão exatamente em Nazaré, né, onde foram criados, onde cresceram, onde, como diz ali, ele volta à sua terra e na sinagoga faz a leitura da palavra e os portentos, né, que o pessoal então se estranha, se escandaliza de onde é que ele vem essa sabedoria, de onde ele vem esses milagres todos. A gente sabe muito bem, né, essa discussão a respeito de irmãos e irmãs do Senhor, que se atribuiria então a Maria de Nazaré, a mãe dele, propriamente, né, Nossa Senhora, é uma discussão que vem desde sempre. E ainda continuamos, principalmente nas nossas discussões com os irmãos de outras igrejas. E até recentemente houve, né, a novela transmitida ali pela Record, onde colocava exatamente tudo isso daí, Maria com vários filhos, com José, aquela coisa arada toda. Respeitando, né, porque está aqui na Palavra de Deus, de onde eles tiram essas ideias, mas também na Palavra de Deus nós temos outras indicações para dizer que esse Tiago, dito irmão do Senhor, não é filho de Maria de Nazaré, muito menos de São José, o seu pai adotivo. Então vamos ver, não é? Primeiro é interessante nesse texto, até está nesse contexto dos seus familiares, né, do pessoal da sua terra, da sua aldeia que o estranha, é falado, né? Jesus, filho de Maria, né? Isso. Aí já dentro desse contexto de polêmica, digamos assim, né, contra a maneira de Jesus se apresentar, na sua sabedoria, no seu poder, chamar uma pessoa como filho da mãe é aquilo que a gente fala mesmo, é o filho da mãe. É o filho da mãe. Tem um contexto de uma certa ofensa, digamos assim, né? Por quê? Porque, como a gente já viu no bloco anterior, e é costume ainda no Nordeste, segundo o nosso diácono aqui, se chama sempre fulano filho do pai, né? E dá o nome do pai. Quando chama aí o Jesus filho de Maria, mãe, já tem uma certa... Uma certa picada, uma certa picadinha lá, como se tivesse... maldade. E aí exatamente corresponderia a isso, a filho da mãe, né? Como a gente adotou também no português, no nosso Brasil aqui, provavelmente vindo lá de Portugal. Mas vamos ver outros dois textos, né, para a gente esclarecer rapidamente que, na verdade, esse Tiago é filho de outra Maria, parentes, né? Parente, sem dúvida, de Jesus, por isso se chama de irmãos, né? Mas que não são irmãos de sangue propriamente, mas de proximidade. Então, nós temos em Marcos 15, 40. Sim. Vamos dar uma lida ali. Que vai dizer. E também estavam ali algumas mulheres olhando de longe, e se referindo à crucifixão de Jesus. Entre elas, Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Aí, no caso, nomeia como Tiago menor, que seria aquele apóstolo que a gente já falou no bloco anterior, não é? Mas veja bem que aí coloca uma outra Maria já, também mãe de Tiago menor. Agora tem um texto mais esclarecedor ainda, Marcos 16, 1. Isso, vai ser logo mais para baixo um pouquinho, vocês vão localizar, vai dizer, passado o sábado, Maria de Magdala e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir ungir o corpo. De madrugada, o primeiro dia da semana, elas foram ao túmulo e ao nascer do sol. Esse seria uma outra Maria, também mãe de outro Tiago, que aí esclarece melhor, né? Não é a mãe de Jesus. E esse Tiago, então, ele é esse Tiago, parente ou irmão de Jesus,
a que se refere então as Escrituras, né? Exatamente. Aí nós vamos partir para um conhecimento maior a respeito dele, porque nós vimos então o Tiago maior, né? Que logo no início da perseguição dos cristãos foi morto. Nós vimos o Tiago menor que apareceu no texto anterior, que não se sabe mais nada dele, a não ser que foi um dos 12 discípulos, depois na Bíblia não temos referência nenhuma. E esse Tiago, agora o terceiro, né? Dito irmão do Senhor, esse sim vai ter uma importância muito grande nos inícios então da igreja, nos primeiros anos da igreja. Vamos ver o texto agora de Atos, capítulo 12, também versículo 12. Dando-se conta da situação, dirigiu-se à casa de Maria, a mãe de João. É Pedro que está falando, Pedro apóstolo, tá? Quando Certo. sai da prisão, é para ficar mais claro um pouco. A mãe de João, o que tem o cognome de Marcos. Ali se encontravam muitos reunidos em oração. Batendo ele ao portigo do portão, veio uma criada chamada Rode para ver quem era. Tendo conhecido a voz de Pedro, ficou tão alegre que não lhe abriu. Ao invés, saiu correndo para dentro, anunciando que Pedro estava ali diante do portão. Segue, padre. Continua. Então disseram-lhe: estás louca? Ela, porém, assegurava que era verdade. Então é seu anjo, concluíram. Pedro, porém, continuava a bater. Afinal, abriram e, vendo-o, ficaram estupefatos. Ele, fazendo sinal com a mão para que não falassem, narrou-lhes como o Senhor o livrara da prisão e acrescentou: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. Depois saiu e foi para outro lugar. É interessantíssima essa passagem. Então, o Pedro que estava preso é libertado, né, Sim, pelo anjo, né? pelo Caem, anjo, né? abrem-se as portas, caem Quebra-se as as correntes. isso. Vai lá, bate na porta. Lembra que nós estudamos agora há pouquíssimo tempo a figura de João Marcos, Certo, né? Que isso. aí está Que é outra Marcos. vez esse texto, né? Onde provavelmente seria o cenáculo, seria onde Jesus havia celebrado, né, a última ceia com os 12, com os apóstolos e mais algumas pessoas, inclusive Maria, né, onde esperam a vinda do Espírito Santo. Então ele sai da prisão, vai lá na casa de João Marcos, bate na porta e essa criada aí que não abre a porta, né, até que cai a Deixa ficha. ele batendo. É muito interessante. E daí, então, na hora que abrem a porta e realmente constatam que é Pedro que está ali, né? Todo mundo surpreso, porque uma vez que estava preso. E então ele manda avisar a Tiago e aos irmãos, né? Aí se entende irmãos principalmente os discípulos, né? Mas esse Tiago, veja bem que nós estamos em Atos 12:12, né? Vimos no bloco já anterior que o Tiago maior já havia sido martirizado, morto. Isso estava lá em 12:2, quer dizer. Então, esse Tiago que manda Pedro avisar, e ele vai fugir, ele vai sair de Jerusalém, Pedro, né? É esse Tiago, irmão do Senhor, que fica na liderança da comunidade cristã de Jerusalém daí por diante. E é ele que vai, então, ter aqui uma carreira, digamos assim, dentro dos Atos Apóstolos, bastante importante. E vai ser, provavelmente, o autor da carta de São Tiago que nós temos na Bíblia, né? Nós temos entre as cartas que estão aí no nosso cânon, tá? Então, esse Tiago, ele, quando Pedro, como a gente escutou agora, se retira de Jerusalém por causa dessa perseguição, né, que já era mais do que conhecido e certamente iriam buscá-lo novamente para prender, ele sai da cidade e esse Tiago assume a liderança da comunidade cristã em Jerusalém, que não era um dos 12, isso que é interessante, né? Exatamente. Então, primeiramente, a gente não tem notícias fora da Bíblia
que esse Tiago, irmão do Senhor, ele como judeu, a gente vai ver isso exatamente nos demais textos, né? Ele era uma pessoa muito querida, era um judeu realmente exemplar em muitos aspectos e muito provavelmente ele tivesse também não apenas um grande conhecimento, mas muito provavelmente ele tivesse até uma grande oratória, ele tivesse uma certa ascendência já na comunidade dos judeus em Jerusalém. Assim como Paulo apóstolo, né? No início era alguém que se destacava, né? E por isso também ele acaba assumindo a liderança agora da comunidade cristã. Tá. Né? Então, vamos ver os desenvolvimentos, alguma coisa. Quando se fala de Tiago, irmão do Senhor, então, que assume a liderança da comunidade cristã, nós entramos várias vezes nesse assunto, né? Quando falamos de São Paulo, quando falamos de outros personagens nossos, né? Aparece sempre o assunto da questão, então, nós falamos, quando falamos de Barnabé também, a questão do assunto se os cristãos que não eram judeus, né, de origem, deveriam ou não continuar a respeitar a lei de Moisés, né? Já vimos várias vezes isso, é esse Tiago que aparece implicado bastante fortemente nessa discussão. Então vamos recordar, né, rapidamente esse momento importante da igreja, sempre narrado no mesmo livro dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 15. Concílio de Jerusalém. Isso. Daí nós podemos ler Atos 15, versículos 1 e 2, e depois pular para 23 a 29, onde aparece mais então a pessoa do Tiago, irmão do Senhor. Entretanto, haviam descido alguns da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo a norma de Moisés, não podereis salvar-vos. Surgindo daí uma agitação e tornando-se veemente a discussão de Paulo e Barnabé com eles, decidiu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dos seus subiriam a Jerusalém aos apóstolos e anciãos para tratar da questão. Isso, agora Vamos 23 a 29, que já é a conclusão dessa reunião. Por seu intermédio, assim escreveram: os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, aos irmãos dentre os gentios que moram em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Tendo sabido que alguns dos nossos, sem mandato de nossa parte, saindo até vós, perturbaram-vos, transformando vossas almas com suas palavras. Pareceu-nos, portanto, bem chegados a pleno acordo, escolher alguns representantes e enviá-los a vós, junto com nossos diletos, Barnabé e Paulo, homens que expuseram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós os enviamos, pois, Judas e Silas, eles também transmitindo de viva voz essa mesma mensagem. De fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhum outro peso além destas coisas necessárias, que vos abstenhais das carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Fareis bem, preservando-vos destas coisas. Passai bem. Então, essa é a conclusão da qual também Tiago, uns versículos antes, chegam a esse acordo a respeito, então, disso. Então, aí coloca, né, que alguns dos nossos, né, sem mandato nosso, chegaram até vós, né, e colocaram, então, essa questão da lei mosaica. Agora, vamos ver um texto, podemos dizer, paralelo, agora na carta de São Paulo aos Gálatas, onde é a mesma situação que está se tratando, também na Galácia, né, nessa outra comunidade de cristãos, havia chegado a mesma pregação, né, dizendo que deviam se circuncidar, etc. Também lá acontece e aparece esse assunto, mas com um detalhe a mais, né? Então é Gálatas, capítulo 2, versículos de 1 a 14. Gálatas 2, versículos de 1 a 14. Sobre a Vamos Assembleia ler. de Jerusalém, né? Isso. Vai dizer em seguida, 14 anos mais tarde,
Subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tendo tomado comigo também Tito. Subi em virtude de uma revelação e expus-lhes, em forma reservada aos notáveis, o evangelho que proclamo entre os gentios, a fim de não correr, nem ter corrido em vão. Ora, nem Tito, que estava comigo e que era grego, foi obrigado a circuncidar-se. Mas, por causa dos intrusos, esses falsos irmãos que se infiltraram para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir a escravos, aos quais não cedemos sequer um instante por deferência, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E por parte dos que eram tidos por notáveis, o que na realidade eles foram, não me interessa, Deus não faz acepção de pessoas. De qualquer forma, os notáveis nada me acrescentaram. Pelo contrário, vendo que a mim fora confiado o evangelho dos circuncisos, como a Pedro o dos circuncisos, pois aquele que operava em Pedro para a missão dos circuncisos operou também em mim em favor dos gentios, e conhecendo a graça em mim concedida, Tiago, Cefas e João, os notáveis tidos como colunas, estenderam-nos a mão a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Nós pregaríamos aos gentios e eles aos da circuncisão. Nós só não devíamos lembrar dos pobres, o que, aliás, tenho procurado fazer com solicitude. Quer dizer que aqui não só mostra a ação incisiva, atuante de Tiago, mas é aquela questão da controvérsia, né? Isso. Da validade da circuncisão ou não. Exato. Na igreja nascente, né? Mas em outros versículos dessa mesma carta, quando fala dos intrusos, né? Fala daqueles de Tiago. Intrusos de Tiago. De Tiago. Nós vemos pela carta aos Gálatas que foi um momento de conflito, né? E chega São Paulo nessa carta a usar expressões bastante duras a esse respeito aí, enquanto que na narrativa dos Atos Apóstolos parece, né, que aquela reunião que tiveram ali, que a gente viu agora de pouco, tivesse tudo resolvido, né? Nós vamos pregar para uns, eles vão pregar para outros, mas de repente continua ainda a haver esses problemas entre as comunidades cristãs. O que acontece? Aqui o São Paulo diz, né? Os apóstolos iriam continuar no âmbito de Jerusalém e região, né, a pregar para os judeus que continuariam a respeitar a lei de Moisés, como sempre tinham feito, e aqueles, então, que eram pagãos com a liberdade, né, que fala que São Paulo, não precisariam dessa observância, a não ser nas coisas mínimas e mais importantes para uma convivência. Parece que estava tudo acertado, mas a coisa, na verdade, continuou havendo problemas. Em parte, a gente pode supor, né? É seguro que Lucas, quando ele narra, né, os Atos Apóstolos todo, o início da igreja e tal, ele sempre evita apresentar conflitos. Isso é uma coisa mais do que certa e segura. No próprio Evangelho segundo Lucas, como foi falado um pouquinho antes, né? A gente lê lá que foi a mãe dos filhos de Zebedeu, a Salomé, que foi lá com Jesus pedir para que eles pudessem ficar à direita e à esquerda. Enquanto que Marcos e outros não, são eles mesmos que chegam para falar para Jesus. E outras tantas coisas. Lucas, ele evita... Ele ameniza as coisas, evita mostrar os conflitos, ele quer mostrar, vamos dizer assim, a coisa mais... o aspecto todo positivo, evitando falar de problemas, né? Mas também a gente tem uma certeza que esse conflito entre os cristãos, que antes eram judeus, e aqueles que não eram judeus, nessa questão da observância da lei, por quê? Na maioria das comunidades, não em todas, na maioria das comunidades que São Paulo ajuda a fundar na sua viagem missionária, na sua evangelização, acontece o quê? Lembrem-se, né, que a gente fala muitas vezes isso, o que São Paulo fazia, né? Ia passando pelas cidades para anunciar Jesus, ele começava onde?
na sinagoga, ou seja, ele ia em busca dos judeus em primeiro lugar, que já esperavam o Messias. E a gente sabe também, é outro esquema que se repete várias vezes nos Atos Apóstolos, que poucos judeus aceitavam, uma boa parte dos judeus não aceitavam, inclusive estimulavam, né, que Paulo fosse perseguido e tivesse que fugir. E nesse meio tempo, se dava tempo, São Paulo deixava a sinagoga e ia pregar na praça pública, em outros ambientes, aos pagãos. Então, as comunidades cristãs, né, fundadas por São Paulo, repito, não todas, mas em boa parte, tinham membros que antes eram judeus e aceitam Jesus Messias, e tinham membros que antes eram pagãos, que não tem nada a ver, então, com a lei do Antigo Testamento. Essa convivência é que, às vezes, então, causava esse tipo de conflito mais uma vez, né? Apesar de já terem dito, olha, os apóstolos vão pregar aos judeus e Paulo vai pregar aos gentios, mas, na verdade, né, o que acontecia é que judeus e pagãos acabavam convivendo na mesma comunidade, nas mesmas comunidades, tantas vezes, onde então o clima podia outra vez criar problemas, né? Mas de qualquer forma aqui, diácono, eu percebo que parece-me que esse Tiago que ficou agora por último é o que vai ser o mais atento, o mais líder, o que mais vai se destacar em prol dessa evangelização nas comunidades, né? Ele deveria ter o nome de Tiago, o líder. Na verdade, ele não era apóstolo, porque é interessante que no capítulo 1 da mesma carta aos Gálatas, São Paulo ele relata o seguinte, né, no capítulo 1, versículo 19 da carta aos Gálatas, ele diz: não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago, o irmão do Senhor. Mas assim, tradicionalmente, essas atitudes de Tiago, irmão do Senhor, são atribuídas a Tiago menor por ele ser apóstolo, quando na verdade Tiago, irmão do Senhor, é essa personalidade muito forte, essa liderança, né, sem contar o parentesco que ele tinha por ser primo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele tinha essa grande liderança, sobretudo com os judeus cristãos, porque ele era judeu, um judeu na acepção da palavra, tanto que ele lutava teologicamente para que se mantivesse os costumes, as festas, né, do judaísmo. Né? E nesse embate teológico, podemos dizer assim, São Paulo, nessa santa peleja com Tiago, ele sai vencedor, né? E aí é produzido aquela primeira carta encíclica, podemos dizer assim, em que os gentios, os pagãos, os cristãos de origem pagã, não são obrigados à circuncisão e a todos os ritos próprios dos judeus, né? Mas esse Tiago, irmão do Senhor, é inegável, né, que ele foi um grande cristão, que ele foi assim uma grande liderança, sobretudo em Jerusalém, né? Ele exercia, podemos dizer assim, o episcopado, porque ele não era apóstolo. Então ele foi bispo, né, em Jerusalém, esse grande líder da comunidade de Jerusalém. E enfrentou todos esses problemas, a perseguição, destruição do templo, né? E ele foi assim, essa pessoa muito agraciada, né, abençoada, com as suas ambiguidades, como todo ser humano tem, né? Com toda essa ambiguidade em relação, sobretudo, aos de origem pagã, mas sem dúvida, essa grande liderança, essa personalidade forte na igreja nascente de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Conhecemos agora que Tiago, quando virmos falar, temos que pensar qual dos 3 Tiagos pode se estar referindo, saber que Tiago maior, Tiago menor
São duas pessoas diferentes que participaram no convívio direto com Jesus, foram apóstolos. E esse Tiago agora, que eu chamo de o líder, não conviveu com Jesus diretamente, mas foi um grande propagador da sua mensagem, do seu querigma. Com isso, eu quero agradecer a vocês que nos deram esse privilégio da sua atenção, dizer que nós estamos aqui na TV Imaculada sempre prontos para essa evangelização. Agradeço a presença dos nossos mestres, Padre Carlos, Diácono José Carlos, e dizer que sem ela não conseguiríamos estar aqui ensinando, aprendendo, descobrindo as sagradas páginas da Bíblia. Por isso, salve Maria Imaculada. Salve, Salve Maria, Maria Imaculada. Imaculada.